Olá pessoal, passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso e pode ser utilizado como horas complementares para a faculdade. Tem 40 horas e é um grande diferencial para ter em seu currículo. O certificado acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo, que tem todo o conteúdo dos slides e está incrível. Bora para a aula? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à aula de número 3 e hoje a gente vai falar sobre roupa e memória. O ato de vestir está completamente ligado às nossas emoções e memórias. E aí, assim, né, se a gente começar a pensar, com certeza absoluta você vai ter algum dessas quatro situações que eu vou trazer aqui para a gente pensar um pouco. Itens utilizados em momentos ruins tendem a nos transportar para memórias tristes e sentimentos dolorosos. Então, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu precisei, né? Teve uma situação bastante chata, uma tia minha faleceu e eu precisei viajar de uma cidade para outra para atender ao velório. E aí é muito complicado você escolher uma roupa para se vestir para ir a uma ocasião desse tipo, né? Principalmente para quem tem um guarda-roupa mais parecido com o meu, em que apesar das peças serem muito clássicas e básicas num certo sentido, né? Sem muitas informações, ela sempre tem um ponto de atenção muito impactante. Então, ou vai ser uma cor muito vibrante, ou uma estamparia bastante expressiva, ou brilho, enfim, é sempre um elemento para realmente compor esse guarda-roupa que tem peças simples, básicas, mas com impacto. E aí eu me lembro que nesse dia eu precisei escolher uma roupa mais neutra, né, mais sóbria, né, sempre que a gente vai aqui no Brasil, quando a gente precisa comparecer a esse tipo de situação, a gente precisa prestar muita atenção a duas questões, né, a gente não pode nem ir muito com roupas muito alegres, porque é um momento de extrema tristeza, né, isso em qualquer lugar do mundo, ainda que seja celebrado de maneiras diferentes, né, sempre a morte ela é um processo de passagem, então cada cultura e cada país vai fazer essa sua celebração de maneiras distintas, mas sempre nesse sentido do fim, né, sempre considerando o desligamento de uma pessoa muito querida e, enfim, né, o fim de um ciclo. Quando a gente... Então aqui no Brasil, a gente não pode, né, em nenhuma situação você pode ir com uma roupa muito alegre, mas aqui no Brasil não faz sentido usar uma roupa inteira preta, né? Acho que quem já teve necessidade de estar numa situação desse tipo, sabe que as pessoas, não é muito comum a gente ver alguém vestido completamente de preto num velório. Diferente, por exemplo, de países do hemisfério norte, né, Estados Unidos, Inglaterra, Europa de um modo geral, a gente não costuma cultivar esse tipo de hábito. Então, dentro desse cenário, eu precisei escolher uma peça para atender esse compromisso. E dentre essas peças tinha um vestido que ele era, assim, na época, uma das minhas peças mais discretas, e que era um vestido escuro, não era preto, era um azul, um tom de azul, um azul marinho. E ele tinha, então a parte de cima dele, a parte do corpo, ele era todo liso, e na parte da saia ele era florido, né? Ele era um vestido longo, não muito formal, mas também não muito casual, então eu entendi que ele era a peça para aquela situação específica. Então eu viajei da cidade onde eu morava para a cidade onde ia ser esse enterro, o velório, né, e o enterro. E aí eu lembro que eu cheguei, e aí uma outra tia, né, uma tia minha não, vamos de novo, lógico que a outra tia que ela tinha morrido. Vamos de novo. Então eu precisei escolher, né, uma peça para esse evento, e aí eu lembro que eu tinha um vestido que era um vestido simples até, assim, não era um vestido muito que tinha muita informação, ele era um vestido longo,
florido, mas era a estampa dele era um floral graúdo, né, flores maiores, e o fundo escuro. E eu lembro que ele era azul marinho, alguma coisa assim, tinha o corpo, né, até mais ou menos a altura da cintura, ele era era todo azul, e da cintura para baixo ele tinha essa estampa floral. E era longo, não era muito formal, também não era muito casual. Então eu fui com esse vestido, aí cheguei na cidade, cheguei no local onde estava sendo o velório, fiquei por ali, né, fiz minha tarefa, consolei minha mãe, né, mas eu lembro que a outra tia, né, uma outra tia minha, irmã também da minha mãe, me viu e gostou muito da roupa e me elogiou muito, né, falou que eu tava muito bonita e tudo mais. E curioso, porque eu gostava daquele vestido, mas a partir daquele dia eu não consegui mais usá-lo. E aí eu meio que senti a necessidade de passar ele pra frente, né, estender a vida dele no armário de outra pessoa. O único motivo que eu consigo enxergar para realmente eu não ter mais conseguido usar esse vestido é esse cenário, né, de você passar por uma situação desagradável, dolorosa, e aí a partir do momento que você olha para aquela peça, aquela peça te lembra daquele momento. Então isso acontece tanto em situações, momentos ruins, né, como a gente leu aqui, como em momentos felizes, né? Então as peças usadas em momentos felizes costumam ser ou se tornar as nossas peças favoritas. Então, se você se você se depara com uma situação feliz e alegre e você está usando uma determinada roupa, pode ser que aquela peça passe a ser uma das suas peças favoritas pela simples associação àquele momento positivo, aquele momento bom. Então, por exemplo, você sai de casa num determinado dia e aí você recebe uma notícia muito boa. Aquela peça de roupa, ela pode, se ela tiver algum tipo de envolvimento naquele cenário, naquela situação, ela pode se transformar numa das suas peças favoritas, porque você vai fazer associação. Então, você vai lembrar, no dia que eu recebi tal notícia, eu estava com essa roupa. Então, isso pode acontecer. Da mesma maneira, quando a gente tem um evento alegre, feliz, a gente vai buscar, vai escolher, vai pensar com maior intencionalidade na hora de se vestir e vai escolher uma peça que a gente já naturalmente gosta. Então, nesse cenário, né, o caminho ele pode ser tanto de ida quanto de volta, né? Então, a peça pode se tornar a sua peça favorita porque ela fez parte de um momento feliz, ou ela pode, por ser a peça favorita, ser escolhida para momentos que você sabe que vão ser alegres e felizes. Então tem essa questão da memória, né, das emoções e da memória, assim como em algumas situações, quando a gente vai a algum lugar, a gente tem uma memória feliz ou triste ativada, né, quando a gente sente um determinado cheiro, quando a gente come determinada comida, a mesma coisa acontece com a roupa. A gente só às vezes não se dá tanto conta disso, né? Então às vezes tem aquela peça que você amava e num determinado momento, a partir de um determinado momento, você já não consegue mais usar. Às vezes é um processo natural, que você foi usando aquela peça e enjoou, mas pode sim, e muitas vezes acontece de essa peça ter estado inserida em um momento não tão legal, e aí por isso você já, mesmo que você não se lembre, às vezes você já olha para ela e faz uma associação, e aí vai ficando meio difícil de colocar essa peça para jogo no cotidiano, mas às vezes ela pode também se transformar em uma coisa um pouco mais nociva, né? Dependendo do nível do evento, você pode realmente ter o seu humor afetado ao olhar ou usar aquela peça. Então, são questões aí pra gente pensar. Roupas e acessórios herdados de pessoas queridas são itens de profundo apego emocional. Eu acho que até um pouco relacionado ao que a gente falou lá no primeiro item, quando a gente herda, e aí não no sentido só de herdar, de ter acesso àquela peça depois que uma pessoa querida faleceu, mas também coisas que são dadas em vida. Então a gente tem muitos relatos, né? Quando eu vou atender as clientes de consultoria de imagem, tem muitos acessórios, né? Às vezes é um relógio que ganhou de um avô, às vezes é uma bota que foi o pai que deu, né? Então
Mesmo, às vezes a pessoa já é falecida, às vezes não, a pessoa que deu aquele item, mas é um item de apego emocional, né? Tem um carinho envolvido. E aí, pra gente que é consultora de imagem, precisa ter um nível de sensibilidade, porque essas peças não costumam ser a maioria esmagadora do armário, a não ser que haja algum nível de disfunção, e a gente vai falar um pouco sobre isso algumas aulas pra frente. Mas a gente precisa ter um nível de sensibilidade para entender que não é porque talvez aquela peça não faça sentido no estilo de vida, no armário daquela cliente ou na intenção de imagem dela que ela precisa sair. Então pode ser uma peça que vez ou outra a gente vai incorporar em um look para ela realmente ter uma utilidade, ou pode ser também a peça que vai ficar lá na caixinha da memória. Então é muito importante ter isso em mente, porque às vezes pode haver um desequilíbrio da consultora nesse sentido, né? Ou a gente pode tentar forçar aquela cliente ou convencer aquela cliente de que aquele item já não faz mais sentido e que tem que sair, mas tem um apego emocional. Então, às vezes, a gente vai entrar num embate que não é necessário. É entender a história daquela peça e entender se ela tem que sair realmente ou se ela pode ficar. E pensar também que se a cliente tem apego emocional com todas as peças, né, tem uma disfunção aí. E aí a gente precisa prestar um pouco mais de atenção e conversar com essa cliente com um pouco mais de intencionalidade para entender por que todas as peças, isso aqui eu ganhei da minha mãe, isso aqui eu ganhei da minha tia, isso aqui eu ganhei do meu pai, isso aqui eu ganhei do meu avô, né? Se realmente todas essas peças têm motivo para ficar, ou se dentre elas ela precisaria escolher as mais importantes, enfim. Então é mais uma questão de entender esse equilíbrio e de ter sensibilidade mesmo e entender que existem itens que vão morar no guarda-roupa da cliente, vai ter coisas que ela vai conseguir colocar em uso, né? Então eu tenho uma cliente que tem uma história bastante curiosa nesse sentido, porque ela tinha uma espécie de chemise bastante transparente, é como se fosse um kimono, que ela ganhou da avó, já falecida, né? Ela ganhou da avó e a avó faleceu e ela ficou com essa peça no armário, mas ela nunca tinha conseguido usar. Mas a peça tinha tudo a ver com o estilo pessoal daquela cliente. Era uma peça esvoaçante, uma espécie de voal, num tom bem versátil, era um tom de marsala, eu lembro bem, a estampa bem floral. Então ela tinha comunicação com aquela pessoa em específico. Então eu ajudei ela a escolher, a montar alguns looks para colocar aquela peça em uso mesmo, né? Lógico que se em algum momento essa peça vier a estragar, né, isso é uma coisa que ela precisa ter em mente, que peças que a gente usa podem estragar, mas o fato delas estragarem não quer dizer que necessariamente ela precisa ser jogada fora. E uma vez que ela estragou, você pode, por exemplo, fazer um recorte, recortar um pedaço daquele tecido, se desfazer da peça, mas ficar com aquela lembrança, às vezes, né, ou enfim, né, guardar a peça realmente como recordação, tá? Mesmo que ela não esteja em perfeito estado mais, né? Mas é realmente trazer essas peças, tentar trazer essas peças para um contexto de utilidade, né? Em que essa pessoa consegue trazer essa memória para um ambiente, ela consegue tirar essa memória de casa. Às vezes a peça fica guardada num armário, essa pessoa pouco enxerga, né? Pouco vê esse item. Então, às vezes, trazendo para o dia a dia, incorporando em algumas composições, a gente consegue dar ressignificar essas peças, dar um significado novo e até reavivar a memória dessas pessoas queridas que muitas vezes já não estão mais com a gente. Então, é importante pensar nesse sentido também. E visuais completos para datas Visuais completos para datas muito especiais são pensados com semanas e até meses de antecedência. Então, se a gente pensar em eventos como casamentos, né, em que geralmente a gente vai ser padrinho, ou a própria noiva, né, que escolhe o vestido quase um ano de antecedência, e tem toda uma mística por trás dessa peça de roupa. Então, seja aqui no Brasil em que precisa ser uma peça feita sob medida, né? Geralmente se usa branco ou tons de branco, né? Que a gente tem off-white, pérola, né? Algumas variações do branco, branco neve mesmo, né?
Nos Estados Unidos, a gente tem a tradição que vem de um versinho, né? Um, um, um poeminha, né? Mais ou menos a gente poderia dizer, que é something old, something new, something borrowed, something blue. Que é basicamente alguma coisa velha, né, antiga, alguma coisa nova, alguma coisa emprestada e alguma coisa azul. Então, geralmente, né, é uma tradição que, se não me falha a memória, vem da Inglaterra. Consiste basicamente no look do casamento, a noiva precisa ter alguma coisa antiga, então geralmente é alguma coisa da mãe, da avó, da bisavó, alguma coisa antiga, às vezes é um relógio, às vezes um brinco, né, algum elemento que traga essa questão de ter mesmo um item que pertence a alguma pessoa importante, relevante para aquela família, alguma coisa nova, então, né, o próprio vestido por si, né, às vezes é confeccionado novo, comprado novo, alguma coisa emprestada, então, né, alguma amiga, algum item, né, de novo, pode ser algum acessório, alguma peça de acessório, alguma coisa que vai escondida, uma meia, alguma coisa, e alguma coisa azul. Então, às vezes, algumas noivas fazem um bordado, né, com linha azul no forro do vestido. Aí tudo vai depender, né? Às vezes é um acessório, sempre nesse sentido, mas para cumprir essa tradição, para seguir a tradição. E é muito curioso ver que em todas as culturas, esses eventos importantes, eles requerem elementos de vestuário igualmente importantes, né? Como a gente estava falando lá no começo, é muito importante entender que a roupa, né, o vestir, não é o vestir pelo simplesmente cobrir o corpo. Ela vem carregada de significados, né? O vestir, ele vem carregado de intenções. Então, quando a gente vai pensar nisso, a gente, né, além de comunicar mensagens, a gente precisa levar isso em consideração para entender que o vestir é importante, não só de maneira prática para comunicar uma mensagem, mas também para gerar conforto emocional para as pessoas que estão vestindo e que estão participando de um determinado evento, né? Então, de novo, não é simplesmente cobrir o corpo, né? Para cobrir o corpo, se fosse só esse o objetivo, a gente usaria todo mundo um macacão cinza e estaria resolvido, mas é muito mais sobre se expressar, como a gente está vendo, né? A moda como forma de comunicar mensagens, mas também como maneira de se sentir bem e confortável consigo mesmo, né? Então, uma noiva, ela não escolhe simplesmente o vestido dela pensando nos convidados, ela escolhe pensando em si, né, naquilo que ela quer usar, naquilo que ela acha belo e relevante para quem ela é, e também, né, lógico, no noivo e nas pessoas, né, nos convidados que vão estar ali para presenciar aquela cerimônia, e a noiva sempre no casamento é a estrela principal da festa, né? Então tem, né, aqui no Brasil a gente tem a tradição de quando a noiva aponta, né, na entrada da igreja, a gente, né, se levanta para recepcionar essa noiva. Então, dentro desse contexto todo, nunca é só sobre um conjunto de tecidos, né? A gente tem toda uma questão relacionada às emoções e às memórias. Quando nós nos vestimos, a gente replica fórmulas que costumamos ver com muita frequência. Então, eu trouxe aqui algumas opções, né, algumas ideias para a gente pensar um pouco sobre um pouco sobre essa coisa do comum, né? O que a gente está comumente, o que a gente vê comumente na rua, né? Geralmente são looks muito parecidos com esse primeiro aqui. São looks simples, básicos. Opa, perdi aqui o fio. São looks simples e muito básicos, que tem geralmente assim peças com uma modelagem muito simples, né? Então eu procurei no Pinterest, eu tive bastante dificuldade de encontrar, exatamente porque, querendo ou não, o Pinterest é uma plataforma, né? Uma rede social de inspirações. Então é difícil você encontrar um look sem graça, né? No Pinterest, vou dizer assim. Mas basicamente o que eu trouxe pra gente ver, o
que a gente encontra muito? A calça skinny, além da calça jeans skinny, que não é um problema em si, né, que a gente consegue fazer composições bastante interessantes com essa modelagem, mas precisa ter intenção, né? A gente também vê muito tênis, a gente vê muita camiseta, vou colocar t-shirt aqui, acho que nem coube, mas acho que dá para entender. E aqui ainda, né, como eu disse para vocês, é difícil achar um look completamente simples, né, com esses elementos, né, uma calça skinny, um tênis e uma camiseta. Aqui a gente ainda tem uns truques de styling que dificilmente a gente vê na rua, né, então aqui, por exemplo, a gente tem a barra dobrada, mas isso a gente vê muito pouco, né, hoje já um pouco mais, mas ainda é muito incomum. Geralmente aquele jeans skinny bem simples, né. O tênis também, geralmente é um tênis sem muita expressão de personalidade, né? Ou vai ser um tênis branco genérico, ou vai ser um tênis de academia. Então, a gente ainda tem, né? Vê muito isso por aí. Aqui, né? Tem um truque de styling na manga da blusa, que também é muito difícil da gente ver, geralmente são camisetas baby look, né, com a blusinha bem justinha aqui, principalmente peças femininas, né, a golinha redonda ou gola V, né, são coisinhas mais comuns. De novo, o comum é feio? Não, o comum não é feio, e se eu descrevi esse look e você se reconheceu, não precisa ficar triste. Mas você pode sim aproveitar o insight para pensar um pouco sobre por que você está replicando essa fórmula, né? Por que a calça jeans, ou no caso, aqui é uma calça preta, mas geralmente é o jeans azul, né? Uma camiseta que geralmente não é branca, às vezes ela tem algum tipo de escrito, de desenho, alguma coisa realmente bem indefinida, né? Então às vezes tem um desenho, tem uma estampa, tem um pouco de brilho, tem um pouco de pedrinha, aplicação, strass. São coisas que não comunicam, aparentemente não tem intenção de comunicar mensagem nenhuma. É aquela coisa que tem tanta informação que não tem informação nenhuma, né? Esse é um modelo que a gente está muito acostumado a ver. Uma outra, e esse aqui geralmente na rua mesmo, né? Quando a gente vai para o segundo look, né? Onde que a gente vê muito isso aqui? No Instagram, né? Nas redes sociais. Então o que a gente acha sempre, né? A gente tem uma camisa, não sei se vai ficar bom para vocês enxergarem aí, mas uma camisa, né, sempre com um tecido muito, né, um tecido fluido, bem feminino mesmo. A gente encontra alfaiataria, pantalona de alfaiataria, né? Por que é bom dizer pantalona de alfaiataria? Isso aqui, por si só, não é uma pantalona de alfaiataria. Seria uma calça de alfaiataria, porque tem isso ainda, né? Quando a gente fala calça de alfaiataria, as pessoas já entendem que é uma pantalona, mas calça de alfaiataria é o corte, é a técnica usada para fazer esse tipo de calça que tem o elemento de ser uma calça masculina, né? Aquela calça social. Pronto. Então a calça de alfaiataria é uma calça social. Se ela vai ser pantalona, né? Que no caso tem a boca mais larga, né? Ou aqui no caso é uma peça com tecido mais fluido, então é uma pantalona porque não tá justa ao corpo, mas poderia ser uma alfaiataria cenoura, né? Que vem mais rente e acaba mais próximo ao tornozelo, né? Então, opa, fazendo uma bagunça aqui. Tudo vai depender, lógico, da modelagem dessa calça de alfaiataria, porque a alfaiataria em si, ela é uma técnica, então não necessariamente porque é de alfaiataria que vai ser pantalona, isso é muito bacana da gente pensar. Aqui no caso, né, outro elemento é a bolsa estruturada, sempre em tons sóbrios, né? Então pensar que essa aqui, caso vocês não tenham reconhecido, ou se você não conhece, essa aqui é Selena Gomez, né? Uma foto de paparazzi dela chegando em algum evento, enfim, alguma situação. Esse aqui é o look, então, que a gente está muito acostumado a ver, porque ele é a personificação da mulher de sucesso, né? É a camisa, sempre assim com uma pegada mais sensual. Vocês vão perceber aquilo que a gente falou sobre a questão dos botões abertos, né? Aqui a gente tem muitos botões abertos, ela chega a mostrar até um pouco da região do colo mesmo,
já bastante, realmente bem aberta, a cintura super alta, então marca bem, né, pernas bem alongadas, tronco bem curto, para trazer bastante essa feminilidade do impacto mesmo, da mulher poderosa, e o sapato preto, né, com bico fino aqui, acho que dá pra, vocês perceberem, que o bico dele é fino, né? Que traz também um elemento de impacto de bastante tradicionalidade, né? O sapato de salto, pela postura que ela tá, que ela assumiu aqui, a gente acredita que é um sapato de salto, porque ele realmente eleva a postura, né? Ele endireita a coluna, inclusive pode causar problemas de coluna, né? Né, no uso prolongado. E no caso aqui a bolsa também estruturada, o formato quadrado, né, quando a gente vai ver, né, sempre bem demarcada. Então essa aqui seria a mulher de sucesso, né. Então a gente não vê tanto ela na rua, mas a gente vê muito no Instagram para falar sobre o que é a mulher de sucesso, né, a mulher bem-sucedida e tal. E aí a gente homogeneiza todas as pessoas, todo mundo que quer ter essa imagem de sucesso, a gente encaixa todo mundo aqui. Não, então você vai ter que usar assim, assim, assim. E não necessariamente precisa ser, né? Por último, a gente também está bastante acostumada com essa imagem que a gente atribuiria à romântica, né? A mulher romântica. Então é o vestido fluido, né? Vestido de princesa, né? Que tem o elástico, né? Acinturando bastante. Então ele começa a fazer uma forma, né? Ele cintura bem aqui nessa altura, logo abaixo do busto, que traz uma coisa bem romântica, bem feminina, né? Nesse sentido mais literal de feminilidade, né? Que a gente está acostumado a ver, que no caso é o romantismo, né? O comprimento midi, que traz pra gente essa coisa da bela recatada e do lar, o decote quadrado, né? Que não mostra muito busto, apesar de ser também, ter bastante pele à mostra, né? Tem babado, tem um elemento aqui, né? São cores clarinhas, tem o sapato com tiras largas no tornozelo, toda essa coisa campestre. Desculpa, faltou aqui só flores, né? Se a gente imaginasse, por exemplo, que tivesse assim umas florzinhas, né? É o vestido da menina romântica. Quando a gente está acostumado a enxergar sempre esse mesmo padrão, e reparem, né? Eu estou dizendo de padrão e não simplesmente das roupas, mas se a gente olha, né, um pouquinho mais a fundo, vocês vão ver que são todas mulheres magras, brancas, né? De cabelo liso. Então a gente tem duas moças loiras, né? Deixa eu até tirar aqui para mostrar para vocês. Duas moças loiras, né? Uma com cabelo mais claro, mais angelical, mas ainda assim com uma pegada mais moderna. Outra com cabelo mais longo, ondulado, né? Um cabelo ali mais liso mesmo, com mais impacto do que se entende como poder. Se a gente se acostuma a olhar só para esses modelos, a gente vai sempre replicar, e pior que isso, a gente vai achar que a gente não consegue replicar se a gente não for desse jeito. E aí é que eu trago para vocês o contraponto, né? Aí eu vou ler esse texto aqui e a gente vai para o contraponto. Em essência, não há nada de errado com as fórmulas. Então, o problema não é ter a fórmula. Isso é A mais B igual a C. O problema não é você se usar da calça de alfaiataria de cintura alta, né, pantalona de cintura alta de alfaiataria, para comunicar o poder. O problema é você entender que só dá para fazer isso a partir, né, através desses elementos. Assim como a gente viu na aula passada, na aula número 2, é muito importante lembrar que um elemento ele pode transmitir mais de uma mensagem e uma mensagem pode ser transmitida por mais de um elemento. Então é entender que, tudo bem, você pode querer transmitir poder, mas você pode não querer usar salto. Então talvez se você for usar uma pantalona, não vai ser uma pantalona que arrasta no chão, né? Que arrasta, ela pode ser uma pantalona que acaba rente ao seu tênis, por exemplo. Você não precisa necessariamente incorporar todos os elementos de uma vez. Então a fórmula ela não é um problema, ela pode ajudar.
mas ela pode atrapalhar, principalmente quando a gente se deixa levar por ela o tempo todo, né? Porque elas podem nos ajudar a tomar decisões com mais rapidez e assertividade, então elas são úteis, né? Aquele dia que você não sabe o que fazer e que você tem uma reunião importante, mas você acordou atrasada e seu filho tá doente, você vai ter que deixar ele na escola e sair correndo para a reunião. Pode funcionar a fórmula, ela pode ser útil, mas é importante lembrar que quando a gente só se alimenta das fórmulas, a gente só replica as fórmulas, elas não consideram todas as diferentes possibilidades que uma criatividade bem alimentada pode nos oferecer. O que isso quer dizer? Se a gente se prende na fórmula, a gente deixa de experimentar possibilidades novas. E aí, assim, quando isso já pode ser prejudicial para a gente, pessoa física, né? Se você tá muito acostumada a ver esse formato, né? Esse tipo de foto de mulheres magras e bem-sucedidas, por exemplo, né? Você pode achar que se você não se enquadra nesse padrão, você não vai ter o sucesso que essa mulher tem, né? Lógico que, de novo, né? Para você, se você se veste como a pessoa que você quer ser, né? Já é um passo para você caminhar naquela direção, mas não precisa ser só com essa fórmula, né? O look monocromático, cor sóbria, camisa, calça de alfaiataria, sapato de bico fino, não precisa ser assim. Então, quando a gente entende sobre os códigos do vestir, a gente consegue manusear e manipular muito mais essas informações a nosso favor para personalizar, digamos assim, todas essas informações pensando em nosso favor. Uma outra coisa importante é entender que, e aí falando como consultora de imagem para consultoras de imagem, né, se você aí que estiver me assistindo for consultora de imagem, a gente não pode transformar a nossa cliente em mini nós. As minhas clientes, elas têm vontade própria, elas têm personalidades próprias e elas têm desejos individuais. Eu não posso, porque eu gosto de acessórios grandes, de cor, de brilho, de impacto. Eu não posso imprimir isso às minhas clientes. Eu posso ser isso e usar isso e aplicar isso no meu vestir cotidiano. Eu não posso transformar a minha cliente em mulheres que replicam a pessoa que eu sou. Eu preciso saber me desassociar, né, desassociar a imagem da minha cliente à minha imagem, porque eu preciso entregar o que ela quer e o que ela precisa, e para fazer isso eu preciso de repertório. Inclusive para quem, né, para as consultoras aí que entregam guia de imagem, é muito importante você considerar imagens, né, buscar imagens de pessoas que têm o corpo parecido com o corpo da sua cliente. Não adianta você ter uma cliente que veste plus size e entregar para ela um look. Se ela quer ter um visual mais descolado, por exemplo, entregar para ela um look de uma moça que veste P ou PP. Você vai precisar mostrar que, mesmo para o corpo dela, né, da sua cliente, ela vai encontrar, ela consegue vestir de acordo com o que ela tem o desejo, com o desejo que ela tem, desde que ela siga o seu direcionamento como consultora, né? Não é simplesmente pegar a foto e replicar o que está na foto, mas é pensar em truques de styling, pensar em proporções corporais, aquilo que a sua cliente quer disfarçar ou que ela quer ressaltar. Eu gosto muito de trabalhar sobre a perspectiva daquilo que ela quer ressaltar. Quando a gente quer disfarçar alguma coisa, a gente tem a tendência a tentar cobrir, a tentar esconder. E não é essa a ideia. A ideia é que quando você não gosta tanto de algo no seu corpo, você puxe o ponto de atenção para outro elemento. Então, digamos que a pessoa, né, que é a queixa principal da maior parte das mulheres, problema na região abdominal. Eu não gosto porque tem a gordurinha aqui que fica na região do ventre. Eu vou esconder essa barriga? Não, e não necessariamente. Eu posso esconder, mas aí eu vou reforçar esse estereótipo para esse estereótipo para essa cliente, de que ela precisa esconder a barriga, de que ter barriga é uma coisa ruim.
Então, né, eu tenho o caminho de esconder e ficar reforçando estereótipos, ou eu tenho um caminho de trocar o ponto de atenção. Então, ok, se ela quer disfarçar a barriga, ao invés de esconder aqui, eu vou trazer a atenção para os ombros, por exemplo. E aí eu vou distribuir a atenção de modo que o olhar da pessoa, quando passar por essa cliente, não fique focado exatamente naquilo que ela quer esconder. Às vezes, quando a gente quer esconder, a gente acaba fazendo tanta força que a gente chama mais atenção para o lugar que a gente quer esconder do que realmente né, esconde. Então, pensando nesse aspecto, a gente precisa sempre buscar aprimoramento, né? E eu deixo mais uma vez aqui meu convite, né, para você participar, né, assistir outros cursos aqui da plataforma da Nova Classe, porque realmente é o conhecimento técnico que vai ajudar a gente na hora de fazer um truque de styling para aquela cliente específica, que não vai ser o mesmo truque de styling que eu vou fazer para o cliente B, né? A cliente A tem um corpo diferente da cliente B. E ainda que os corpos sejam parecidos, né? Ainda assim a gente encontra particularidades. Então, duas clientes P, né? Eu que trabalho com consultoria e com vendas, né? Porque eu também, né? Uma das frentes de trabalho é o brechó, então são as vendas de roupa. Eu tenho clientes que são P, que tem a mesma altura, mas uma tem o tronco mais longo que a outra. Então, o macacão que serve para a outra vai ficar curto. Ou o macacão que serve para uma vai ficar enorme o tronco. E não vai vestir perfeitamente, não vai vestir tão bem quanto poderia. Então, não é simplesmente sobre o que a gente entende socialmente que é um defeito, que no caso, né, o excesso de peso ou, enfim, a magreza extrema, mas é também entender proporções corporais e que tem peças que vão funcionar para um determinado tipo de cliente e não para outra. E às vezes o que a gente acha que vai funcionar ou não vai funcionar, às vezes uma peça que não funciona, teoricamente, aquela cliente usa e gosta. E se ela usa e gosta, tá funcionando. Porque a nossa obrigação não é acertar proporções corporais. A nossa obrigação é entregar confiança e autoestima para a cliente. Então, se ela gosta de um determinado estilo, mas você não gosta, esqueça o que você gosta e entregue o que a sua cliente está querendo, está pedindo. Então, por menos minha luta, né, meu apelo é por menos homogeneização das pessoas. A gente não quer ver toda hora pessoas iguais, a gente quer celebrar a diversidade e enxergar a beleza nos diferentes corpos, nos diferentes cabelos, nas diferentes cores e, né, entender realmente que o belo é muito mais do que aquele resuminho de mulher branca e magra e pequena que a gente encontra sempre nas revistas e nas novelas, né? Então, fica a reflexão. Então, quando a gente pensa em criatividade, para a gente conseguir ter criatividade, não só no vestir, mas para qualquer coisa, né, gente? Para pensar um cardápio diferente, para fazer um passeio diferente, a gente precisa alimentar primeiro essa criatividade. E aí, eu trago para vocês algumas possibilidades que são totalmente opostas às primeiras, e não só porque elas são diferentonas, né, que é o que a gente poderia dizer, mas porque elas trazem pessoas diferentes, né? Nesse primeiro look, a gente tem uma mulher negra que tem também a mesma comunicação ali daquele look da Selena Gomez, né, o look preto, porque ela tem uma calça de alfaiataria, mas vocês veem que tem cor, né? Tem proporções, né? Então a gente não é aquele blazer que acaba aqui, né? Na altura do quadril, ele vai, né? Ele briga com a proporção da calça intencionalmente para causar impacto, mas a calça continua sendo alta, né? Aqui não vai dar para ver por causa da cor. Deixa eu colocar aqui um azul, né? Ela continua sendo uma calça que alonga a silhueta, que dá pernas longas, né? Que traz essa base da estrutura, né, que é uma peça que traz modernidade, que traz ao mesmo tempo, né, elementos clássicos. Ela traz modernidade principalmente por não ser numa cor óbvia, né, então é um tom de laranja bem aceso. Que mais? A gente tem um tecido acetinado no blazer, então, brilho, né? Uma mulher com cabelo raspado, que a gente está muito, muito pouco acostumado a ver, e que tem a beleza, né?
A gente não precisa de cabelos longos para trazer feminilidade, para trazer beleza. A gente tem outras maneiras de olhar. Óculos grande, então impacto. Então, são elementos que... Ó, outra coisa, né? Ela tá com cropped. Então, a gente pensa, né, que um look formal, um look de alfaiataria, ele precisa estar todo ali estruturadinho, e não, tudo vai depender muito de qual é o seu ambiente, para qual ambiente você vai aplicar esse visual, né? Então, assim, todos esses elementos trazem pra gente uma outra visão de beleza, né? Traz outras perspectivas, né? Um cabelo raspado, descolorido, né? Um cabelo curtíssimo, num loiro platinado, num cabelo crespo. Então, são outras perspectivas de beleza, né? A gente precisa olhar com um pouco mais de aceitação para a diversidade, né? Deixa eu mostrar aqui o segundo look. Aqui, né? Nesse segundo look, a gente tem o quê? Uma modelo, uma pessoa que veste numerações maiores, uma mulher que provavelmente vai usar ali um GG, um G1, até às vezes, né, um G2. A gente não tem muita proporção aqui para entender o tamanho exato dessa mulher. Mas olha como que a gente constrói, né? Se a gente quiser construir um formato de ampulheta, né? A gente tem aqui um desenho logo abaixo do busto, que abre numa saia, aqui, um pouquinho menos, que abre numa saia que faz um formato A, né, um formato de A, que não termina necessariamente na altura do joelho para não achatar, muito pelo contrário, ó. Ela tem um comprimento midi, um midi que a gente poderia pensar que é bem pouco democrático, porque termina exatamente em cima do tornozelo, e além disso, né, que a gente diria que achata e engorda, a gente tem aqui, ó, o corte, além do corte um pouquinho acima da altura do tornozelo que tem da própria peça, a gente tem o corte do sapato, né, que faz uma amarração. Esse aqui dá para ver que o bico dele é levemente fino, mas tem um bico um pouco arredondado. Ela não tem, então, por exemplo, se a gente pensasse, quero fazer um formato, uma silhueta ampulheta, né, a gente precisaria jogar volume aqui para essa parte do ombro, né? E aqui a gente não tem, então o ombro dela tá nu, né? A gente tem sensualidade aqui, a gente tem o fato de ser um cropped aqui. O fato de ser um cropped, né, que segue o desenho, né, uma coisa que a gente às vezes tem medo, eu não posso colocar uma peça com estampa, porque estampa aumenta, estampa emagrece, estampa isso, estampa aquilo, né? Então, quebras de padrões que são totalmente harmônicas, né? Essas duas imagens que eu trouxe até aqui são totalmente harmônicas, trazem feminilidade, sensualidade, elegância, né? Tudo que a gente quer no visual, mas realmente trazendo corpos diferentes, pessoas diferentes do que aquilo que a gente está acostumado a ver, né? No último look a gente tem também, uma modelo padrão, né? Mas ela está usando toda uma proposta, né? Uma composição totalmente fora de todos os padrões. Então a gente tem uma mistura de tons diferentes de rosa, então a gente tem dois tons que conversam, né? Que é o tom do óculos e o da bolsa, que brigam, né, com a temperatura do tom da saia, que é um rosa bem mais frio, né? Então a gente tem um rosa mais fluorescente, mais quente, bastante brilhante. Tem um rosa bastante brilhante também na saia, mas muito mais puxado para um tom mais azulado, né? Coordenado com uma peça cinza, com bastante volume na gola, olha. E com um colar também, que traz ainda mais volume. Um óculos, o próprio formato do óculos, né? Deixa eu apagar que esse aqui ficou bagunçado. O próprio formato do óculos bastante moderno, né? Bastante impacto, né? A armação cor-de-rosa, o sapato, com o bico bem quadrado, né? Com uma faixa, com uma fita no caso não, né? Uma fivela. Não, ele é de redinha, ó. Vou até ampliar aqui melhor pra gente ver. Tá vendo aqui que ele tem uma redinha aqui nos pés.
e tem uma tira, era essa palavra que eu queria. Uma tira aqui na parte da frente, outra tira aqui, aqui vai o resto do sapato. Um sapato extremamente impactante, moderno, né? Não necessariamente, não porque a gente não está acostumado a ver, isso aqui é feio, gente. E aí é que tá a lógica, né? É olhar para outras possibilidades e entender o que você acha feio ou bonito, mas depois de se submeter a enxergar o que é diferente. Quando a gente está muito acostumado a ver sempre as mesmas coisas, de cara, o que é diferente vai parecer feio. E, na verdade, às vezes é simplesmente falta do olhar. Quando a gente vai experimentar uma comida nova, né, quando a gente vai pensar em introdução alimentar da criança, a gente precisa oferecer aquele alimento uma quantidade de vezes até que aquela criança, que você consiga entender se aquela criança gosta ou não daquele alimento. Não dá para dizer que gostou, ou que não gostou, no caso, né, sem experimentar. Então, qual que é a lógica que eu estou propondo aqui? A gente precisa experimentar, submeter os nossos olhares ao que é diferente, ao que não é óbvio, né? E aí aqui eu vou deixar pra gente alguns direcionamentos, porque o conceito de beleza, né, o conceito individual de beleza, ele é muito relacionado àquilo que nos é familiar ou comum, e ele é construído coletivamente, ou seja, individualmente, o que eu acho bonito é diferente do que você acha bonito, mas isso tem a ver com a maneira como eu fui construindo o meu olhar, né? Porque se a gente fica todo mundo submetido à mesma mídia, né? Todo mundo assiste as mesmas novelas ou as mesmas séries e segue os mesmos perfis no Instagram, quando a gente se deparar com alguma coisa que é diferente, a gente vai achar feio, né? Então, o conceito de beleza, ele é formado coletivamente, mas ele também é individual, porque a gente consegue quebrar alguns paradigmas para ampliar um pouco esse espectro, né? Para a gente conseguir olhar e reconhecer como bonito não só aquele pequeno conjunto de coisas que estão mostrando pra gente que é bonito, que é, né, a mídia e todas as mídias, tá? Estão fazendo a gente acreditar, entender como padrão de beleza, mas trazer outros elementos pra gente mesmo construir, elevar os padrões, vamos dizer assim, né? Então é importante que nós sejamos sempre submetidos ao que naturalmente não seríamos para ampliar nossos horizontes e incorporar novos parâmetros à nossa memória. Então, de novo, né, por que esse trecho está na aula de memória, né, que a gente está falando sobre memória? Exatamente porque quanto mais a gente vê, né, determinados elementos, mais a gente vai se lembrar deles e mais fácil a gente vai conseguir incorporar eles ao nosso conceito do belo, né? Se a gente vê pouco algum determinado padrão, né, a gente vai ter a tendência a achar ele feio quando a gente vê, porque na verdade ele não é familiar, a gente não tem memória, a gente não tem um repertório que vai fazer com que a gente considere aquilo como uma opção de beleza, né? Mas, para a gente fazer, né, para a gente poder quebrar um pouco a nossa bolha daquilo que sempre a gente está vendo e achando bonito e aceitável aos nossos parâmetros, a gente precisa ser intencional. E aí, assim, para algumas pessoas isso é opcional. Se você não trabalha com moda, se você trabalha com, enfim, se você, sei lá, é que tecnicamente, em todas as profissões é importante a gente tentar educar o olhar, porque se a gente é um dentista, por exemplo, que tem um padrão específico de beleza, a gente vai tentar colocar lente de contato da mesma cor em todo mundo, né? O que não funciona, né? Lente de contato dentária, né? Então, a questão é importante para todo mundo, mas se você é consultora de imagem, é ainda mais importante, porque você não pode partir do padrão e encaixar a sua cliente no padrão. Você precisa partir da individualidade daquela cliente, das coisas que aquela cliente entende como belo. Você precisa expandir o horizonte da sua cliente para mostrar para ela outras opções de belo, para daí ela ter os horizontes dela expandidos e ela definir do que ela vai se apropriar e o que ela vai rejeitar. Então, é extremamente importante, não é opcional, é pré-requisito que você intencionalmente
principalmente na era digital, eduque, né, os seus algoritmos para eles tomarem decisões mais assertivas, porque hoje são os algoritmos que decidem pra gente. É o algoritmo que decide o que vai aparecer primeiro no seu Instagram. É o algoritmo que decide o que você vai escutar no Spotify. É ele que decide qual que é a série mais legal para você na Netflix. E por aí vai. Então a lógica é, se a gente deixa simplesmente o algoritmo nos levar, o algoritmo leva eu, quando a gente se der conta, tudo aquilo que a gente gosta e não gosta, acha bonito ou acha feio, assiste ou não assiste, está sendo definido por uma máquina. E aí a gente já não pensa mais, a gente já não toma as decisões por nós mesmos. E é muito importante a gente educar a nossa própria mente, porque não é natural, é antinatural, a gente sempre vai tender a ficar, a se deixar ser levado, mas é muito importante que a gente eduque a mente e o próprio algoritmo a mostrar pra gente coisas diferentes. E aí é onde a gente entra com as dicas de como fazer isso. Para você educar o olhar, você precisa buscar referências não só na internet. Então já fica a dica. Não é simplesmente assim, realmente o meu Pinterest só me mostra imagem de mulheres brancas e magras, que, né, eu costumo dizer porque é o padrão. Então eu vou procurar por mulheres pretas. Não é simples assim. Você precisa construir em você, em todas as suas vivências, um cenário para você conseguir realmente expandir os seus horizontes. Então, a primeira dica que eu deixo é visite lugares que você nunca foi, né? Então, às vezes a gente passa muito tempo trabalhando e se desgastando para, enfim, nas férias ou no dia de folga, ir sempre aos mesmos lugares, né? Gastar sempre o nosso dinheiro naquele lugar, naquele restaurante, ou naquela lanchonete, ou passeando naquele mesmo parque, né? A gente precisa variar essas vivências. Então, tenta visitar, né, no seu momento de folga, ou nas suas férias, também a gente vai falar um pouco sobre viagem. Tenta se expor, pesquisa na internet, pesquisa no próprio Instagram, é muito fácil de achar, ou no Google, o que tem de diferente para fazer na sua cidade. Às vezes a gente passa o ano inteiro trabalhando, esperando pelo dia que a gente vai na cidade da outra pessoa, né, assim, vou viajar, vou pra praia, e lá na praia você vai conhecer, vai ver coisas diferentes. Não, você pode fazer isso aos finais de semana na sua própria cidade. Tenho certeza que se você começar a procurar, você vai ver que você tem muitos lugares que você não conhece na cidade onde você às vezes nasceu e cresceu. E você pode viver experiências nunca antes vividas, sem às vezes gastar um centavo a mais, né? Outra coisa também é se expor a novas experiências. Se você é muito acostumada, por exemplo, né, enfim, sempre o seu passeio de final de semana é ir ao cinema, tenta um dia se organizar para ir ao teatro, ao invés de ir ao cinema. Tenta, por exemplo, ao invés de assistir sempre o mesmo filme de ação, tenta ver um dia um drama. Tenta variar um pouco as suas experiências nesse sentido mesmo. Se você toda vez vai ao mesmo restaurante, tenta trocar num determinado dia. Não, dessa vez eu vou procurar um outro. Ou se você ainda assim quer ir ao mesmo, né, quer ir ao mesmo restaurante, então tenta pedir outro prato e tenta realmente ser intencional. Não, hoje eu vou fazer diferente, decida fazer diferente e faça. Você vai ver que você vai experimentar sensações muito diferentes, né? Às vezes até um grau de desconforto, porque você, né, pensando do ponto de vista, né, de quem pede sempre o mesmo prato no mesmo restaurante. Se expor a um prato novo é assumir o risco de que pode ser que você não goste daquela comida, mas ainda assim você tá saindo da zona de conforto, é essa a intenção, né? Outra questão, né, que a gente falou sobre a questão de viajar, tente viajar quando você for viajar para destinos menos óbvios. Então, se você sempre vai para a mesma praia, todo final de ano você vai passar o Natal na mesma praia, tenta variar em uma vez, tenta ir para uma montanha, por exemplo. Quando a gente começa, né, de novo, sempre que a gente começa a fazer esse movimento, a gente vai quebrando algumas barreiras e vai tendo a chance de experimentar vivências novas, que são muito ricas pra gente, né? Você vai ver pessoas que você não veria em outra situação, você vai ampliar os olhares, ampliar os horizontes, né?
passar mais tempo em conteúdos que geralmente você ignoraria nas redes sociais, né? Um jeito do algoritmo criar pra gente um padrão do que ele vai mostrar ou não, é que ele faz uma leitura do tempo que você passa olhando determinado post. Então, se você passa muito tempo olhando, por exemplo, blogueiras muito ricas e famosas fazendo unboxings, é isso mesmo, de peças da Louis Vuitton, muito provavelmente você está educando o seu algoritmo a te mostrar mais e mais conteúdos desse tipo. Quando você olha pouco conteúdo do brechó da sua cidade, ou enfim, daquela influenciadora low profile, né, aquela blogueira que faz posts, né, faz conteúdo comprando em bazares, ou enfim, qualquer que seja a questão, você está dando um recado para o algoritmo de que aquele conteúdo é desinteressante. Então ele entende que para você não vale, e ele começa a replicar isso para outras pessoas também. Então, tenta fazer o exercício de talvez até entrar lá no Instagram para dar uma olhada, né? Tem um lugarzinho que você entra lá, que ele te mostra, quando você vai nas pessoas que você segue, lá no seu perfil, você vai ter algumas categorizações, vai ter os perfis que você mais interage, os que você menos interage, os que mais são mostrados no seu perfil. Vai naqueles que você menos interage e entra lá. E começa a interagir com aquele conteúdo e vê. Se você interage pouco porque você realmente não gosta, tudo bem, talvez seja o caso de deixar de seguir. Mas se você interage pouco porque você acostumou o seu algoritmo a te mostrar coisas mais superficiais, ou mais padrão, ou mais comuns, que é o que realmente, né, geralmente tem mais investimento, né? Então, a blogueira que tá com a peça da Louis Vuitton, uma delícia ver o unboxing do sapato da Louboutin. Mas é uma realidade muito longe da nossa. E aí é que tá. Não é que a gente precisa ver só aquilo que a gente tem condição de pagar. Não é isso. Mas a gente pode também ampliar o nosso olhar, dando atenção para conteúdos que a gente não tá tão acostumado a parar para assistir. Né? Então, são maneiras de a gente ouvir o que as outras pessoas também estão falando, né? Outra opção aqui, né, outra ideia, é experimentar diferentes formas de manifestação artística. Então, tanto para apreciação quanto para expressão, né? Se você é muito acostumado, por exemplo, eu falo do cinema porque é o que é mais popular para a gente, nem necessariamente ir ao cinema, mas assistir filmes, né? O Netflix e todos os streamings aí que a gente tem contato, eles popularizaram demais a arte, né, o cinema, a sétima arte. Mas tenta, por exemplo, num determinado dia, ouvir uma música. Não precisa ser necessariamente uma música clássica, mas você pode ouvir um jazz, um blues. Você pode tentar buscar uns gêneros, né, tentar ouvir a raiz, e nada tão ultra processado como a gente tem hoje, né, que a gente tem o pop funk, o country blues, né, não é tentar ir para uma tentar voltar um passo e conhecer versões mais puras mesmo, de menos comerciais de arte, né? Então não é necessariamente você ouvir um Mozart, não é essa a ideia. Mas você pode, por exemplo, voltar para escutar uma cantora uma Nina Simone, por exemplo, que é uma cantora de jazz, né, de blues. Ou se você não gosta desse estilo de música, vai ouvir um rock clássico, né? Um rock, né? Tem tantas bandas de rock que realmente, né? Que trouxeram, que criaram o rock, que desenvolveram o rock. A gente não precisa ficar escutando versões diluídas de pop rock, né? E de novo, não é para você jogar fora tudo que você gosta. É para você parar para pensar se você realmente gosta do que você gosta, ou se você tá tão acostumado com aquilo que você acha que gosta. E tá deixando de se colocar em situações, de se expor a situações diversas e perdendo a oportunidade de viver uma vida mais rica mesmo, em conhecimento, em capital cultural, né? Então, tanto para apreciação, quanto para expressão mesmo. Então, esses dias para trás, a gente descobriu que o meu marido é um exímio pintor, e ele nunca tinha pego um pincel e uma tinta na mão.
Mas quando ele se submeteu a uma aula de pintura, ele se deu conta de que ele faz um uso muito bom das cores, ele mistura cores muito bem e ele coordena essas cores muito bem, além ainda do desenho em si. Então, e aí você vai percebendo, você vai descobrindo, né? À medida que você vai testando, você vai descobrindo novas habilidades, né? E a vida, no final das contas, ela não é só sobre sentar e se deixar levar. Ela é sobre tomar o controle e experimentar e viver ela na plenitude, no máximo que a gente pode viver. Então, essa aqui também é uma dica, né? Pra gente ir ampliando a nossa percepção de beleza. Você pode utilizar também plus size, mulher negra ou mulher preta, gordo, né, ou gorda, mid size e outros termos como palavras-chave nas suas buscas nas redes sociais, principalmente no Pinterest. Consultoras de imagem usam muito o Pinterest como ferramenta de trabalho, mais ainda do que o Instagram. O Instagram é muito mais uma plataforma em que a gente produz conteúdo do que efetivamente uma ferramenta de trabalho. O Pinterest é muito mais, porque é lá que a gente pega referências, é lá que a gente vai construir o guia de imagem da nossa cliente. Muitas vezes, muitas consultoras fazem os seus exercícios de imagem com as clientes no próprio Pinterest. Então é importante que esse Pinterest esteja educado a buscar diversidade. No começo é muito difícil, eu percebi, até montando essa aula, que o meu Pinterest ele é educado a me entregar looks femininos, né? Para eu encontrar peças masculinas, eu esbarrei em algumas dificuldades porque eu não tenho muito vocabulário ainda, né? Eu atendo muito menos homens do que mulheres, né? Em comparação. Então, o meu vocabulário para o vestuário masculino ainda é muito reduzido, né? Eu estou em busca de formação, estou sempre estudando para ampliar esse vocabulário. Mas no final das contas é tudo sobre repertório. Se você recebe, por exemplo, uma cliente plus size na sua loja, no caso, né, na sua consultoria, você vai atender essa cliente, você vai conseguir encontrar imagens que mostrem looks de acordo, né, que conversem com o que a sua cliente quer, para pessoas do tamanho dela. Não adianta, né, mais uma vez, não adianta eu entregar para uma cliente plus size um look numa cliente que veste, numa cliente small, né, uma cliente que veste PP, né, petit, não adianta, porque eu preciso entender as particularidades daquela cliente. Eu preciso entender que não necessariamente aquela minha cliente ela vai conseguir comprar numa loja de departamento, se ela usa G2, por exemplo, né, talvez eu vou precisar fazer uma curadoria mais específica das peças que essa cliente vai precisar. Então, todas essas questões a gente precisa educar o nosso algoritmo a trabalhar para a gente e não a gente ficar à mercê dele, né? E, por fim de tudo, leia e estude mais. Quando a gente lê, a gente amplia também muitos horizontes, a gente se coloca em contato com coisas que a gente não teria como saber de outro jeito e que ainda que a gente tivesse contato, seria de uma maneira muito diluída, né? Muito líquida, né? Muito, enfim, ultraprocessada, né? Então, assim como na alimentação a gente está nesse movimento agora de voltar para uma alimentação mais natural, de voltar a pensar na nossa saúde física, é importante a gente começar a trabalhar também para pensar na nossa saúde intelectual. Porque às vezes é tanta informação, é tanta gente falando, são tantas fontes, é tanta coisa que a gente acha que é pesquisa científica e quando vai olhar, na verdade, é só frase do Instagram, que a gente se perde no meio do barulho. Então, às vezes, a gente precisa silenciar e voltar para algumas fontes mais primordiais, mais elementares, que são base mesmo, né? Apesar de a gente viver na era da educação e da informação, a gente ainda tem acesso a muita informação de má qualidade. Então, a gente precisa começar a filtrar melhor quem que a gente vai ouvir, né? A gente não precisa seguir 25 consultoras de imagem, se a gente trabalha com consultoria de imagem. A gente precisa seguir uma ou duas ou três em quem a gente confia, para a gente se inspirar, para a gente, né, enfim, poder se desenvolver, enfim, pensar em parcerias, né? A gente precisa ouvir todas as informações, a gente precisa ouvir todas as vozes, a gente precisa escolher as vozes que a gente quer ouvir. Então, nesse cenário, fica aí para você a minha dica, né? Procure expandir.
Precisa ser tudo de uma vez, ao mesmo tempo? Não, porque também é chato, a gente quer um pouco de zona de conforto. Quando a gente vai descansar, a gente não quer ficar fazendo pesquisa de campo, mas faça como parte do trabalho, para você realmente ser uma consultora diferenciada e não ficar replicando as fórmulas e discutindo no Instagram sobre certo e errado. Aqui a gente tem, né, mais alguns exemplos, né, eu quis trazer aqui alguns looks diferentes, né, pra gente pensar, não só o look em si, esses são os primeiros, depois que eu fiz todas as buscas para montar as aulas, né, eu fechei meu Pinterest e abri ele de novo e quis trazer para vocês o que apareceu para mim, quais foram as primeiras imagens que apareceram para mim. E você vai encontrar bastante diversidade, então a gente vai ter mulheres pretas, a gente vai ter mulheres gordas, a gente vai ter uma mulher magra, né? A gente vai ter looks bastante impacto. Então eu trouxe para vocês, depois que eu abri, né, depois que eu fiz a seleção das imagens para essas aulas, né, para a montagem do curso, e fechei meu Pinterest, eu fiz o exercício de abrir ele de novo para pegar as primeiras imagens que apareciam para mim. Elas não estão na ordem, mas essas foram as primeiras imagens, as dessa e as da próxima página, né? E você vai perceber que tem uma diversidade muito maior do que talvez se você abrir o seu Pinterest agora. E aí eu vou até te fazer o convite. Faz uma pausa aqui nesse vídeo e digita aí no seu Google, na sua barra de busca, né? Entra lá no site do Pinterest. Se você ainda não tem, eu convido você fortemente a fazer principalmente se você trabalha com imagem, ele é ferramenta indispensável para gente que trabalha, ele é um banco de dados enorme, banco de imagens, né? Lógico que todas elas têm propriedade intelectual, você não pode simplesmente pegar e não citar, né? Assim como em todas as páginas aqui a gente tem escrito aqui no cantinho que a fonte é o Pinterest, né? Mas você vai ter lá um compilado ele é uma rede social, você vai ter um compilado de imagens muito bacana para trabalhar com base nelas, né? E no meu caso aqui, vocês vão ver que a gente vai ter uma diversidade muito maior do que talvez você possa encontrar no seu, porque o meu algoritmo já está mais educado a procurar pelo diferente. Então a gente vai ter mulheres negras, né? A gente vai ter mulheres gordas, né? Aqui também, essa aqui é uma modelo talvez mid-size, plus size, mas mulheres mais curvilíneas, então, né? Essa própria modelo aqui do meio, ela vai ter, né, ela tem mais formas e a própria roupa dela traz pra gente mais volume, né? Vamos ter também pessoas magras, porque elas existem, a gente não precisa acabar com elas, né, tirar elas da face da terra, mas você percebe que é num volume muito menor, né? Então, mulheres brancas, mulheres gordas, mulheres... a gente pode, né, lógico que aqui como falta proporção, a gente pode procurar também por mulheres pequenas, mas ainda o meu Pinterest, né, a gente vai ter aqui mais uma mulher, uma modelo mid-size ou plus size, a gente vai ter algumas mulheres brancas, né, então por aqui, temos aqui essa aqui que me parece bem de longe oriental, mas não consigo cravar com muita certeza, né, mas a questão principal é o seguinte, se vocês olharem, vocês vão perceber que ainda no meu próprio Pinterest, que já é mais educado a olhar para o diferente, tem algumas coisas que não aparecem aqui. Não aparecem muitas mulheres latinas, né? Não aparecem muitas mulheres orientais, né, de origem oriental. Não aparecem muitas mulheres velhas. A gente tem muita ainda ditadura, né? Uma coisa muito etarista, né? Em que só é bonito o que é jovem. Então, tem muito para melhorar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se informar, a gente precisa ler, a gente precisa se atualizar para realmente ir trazendo, né, mais outras referências, né? A gente tem aí referências muito mais maduras, como, por exemplo, a própria Constança Pasqualato, né? Que é uma mulher, assim, se você quiser procurar aí na internet, né? Que trabalhou, assim, que trabalha no ramo da moda há muitos e muitos anos, que é uma brasileira, assim, extremamente influente nesse ambiente, que é extremamente... tem uma pegada, né, uma informação de moda extremamente relevante, mas que dificilmente o Pinterest vai simplesmente sugerir ou mostrar sem que a gente peça, né? Então, dentro desse cenário,
fica aí para né, a gente pensar um pouco sobre essa questão das nossas referências, né? De novo, eu estou também num caminho, numa construção, e eu ainda tenho muito para caminhar, tenho muitas coisas para aprender, muitas referências para trazer, mas quero te chamar mesmo, te fazer o convite de seguir comigo na busca para que o nosso trabalho como consultora, para você que é consultora de imagem, para que ele fique cada vez mais, para que ele seja cada vez mais levado a sério. Né? Hoje em dia, ainda a consultoria de imagem é muito vista como hobby, né? Como algo que a gente faz, né? Eu tenho uma amiga que veio aqui no meu guarda-roupa e me ajudou a limpar, a tirar umas peças que eu não usava mais, ou eu tenho uma amiga que foi comigo fazer um dia de compras, né? A consultoria de imagem não é hobby, é uma profissão, e é uma das profissões, né, segundo as pesquisas, que tem uma projeção muito boa para o futuro, porque hoje não é, né, o nosso alcance, o alcance da nossa imagem, ele não é tão reduzido como ele era, né? Antes você encontrava com um determinado grupo de pessoas, e aquele grupo de pessoas que está te vendo hoje. Você pode estar numa reunião que está sendo transmitida ao redor do mundo todo. Você vai ser fotografado e vai ser lançado numa rede social sem controle nenhum sobre a sua própria imagem. Então, dessa maneira, a gente precisa pensar na imagem antes para não ser pego desprevenido e aí perceber, falar, nossa, mas olha, essa foto minha foi veiculada e eu tava nesse dia de pijama e, né? Fui trabalhar nesse dia basicamente com a roupa do home office, né? A gente precisa ter mais intencionalidade. Então, a profissão, né, a consultoria de imagem, ela é uma profissão muito que vai ser muito num futuro não tão distante, mas também no futuro distante, ela vai ser uma profissão muito requisitada. Então, pensem nisso realmente como um diferencial que vai te colocar na frente mesmo dos seus concorrentes. O que vai fazer uma pessoa escolher por você ou pela pessoa que está lá fazendo o post dos 7 estilos universais? É que ela sabe que se ela chegar para conversar com você, né, e depois dessa aula e de todas as aulas que eu tenho certeza que você vai assistir, né, não só desse curso, mas dos outros cursos também de formação em consultoria de imagem, você vai saber, a sua cliente, ela sabe que você não vai tentar encaixotar ela num formato, porque eu recebo muita cliente que fala pra mim assim, Rosane, mas eu tenho uma pegada mais romântica, mas não é daquele jeito, sabe, do estilo romântico. E aí fica a questão, né, tá, tudo bem, mas é que o estilo romântico em si, essencialmente, ele não existe só. Ele não existe avulso, como se ele fosse separado de todas as outras coisas, né? A gente tem elementos que vão transmitir aquilo com mais intensidade, mas a gente pode incorporar em outras, né, em outros elementos para comunicar a mensagem que a gente realmente tem intenção. Então, treine o seu olhar. Treine o seu olhar diariamente, constantemente, um pouquinho por dia, até que seja um monte por dia, um muito por dia, e que você realmente tenha um olhar mais crítico para não padronizar as suas clientes e entregar para elas um resultado mediano e que, na verdade, talvez as aprisione mais do que as liberte. Então, fica para você meu apelo nessa aula. Espero que você tenha gostado e até a aula que vem.